Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do Desfazendo Nós, um podcast do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em parceria com o Grupo de Pesquisa de Gênero, Violência e Sexualidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Luciane Toss e hoje a gente vai conversar sobre os impactos da violência doméstico-familiar no contrato de trabalho e na vida profissional das mulheres trabalhadoras. Essa nova fase do podcast tem convidadas, então está aqui comigo uma advogada para conversar sobre essa matéria, que é bastante importante. A gente geralmente não dá atenção para os impactos da violência doméstica familiar no mercado de trabalho. Considerando os altos índices de violência doméstica familiar, a gente fatalmente tem que pensar que grande parte dessas mulheres está em postos de trabalho e essa violência que elas sofrem em casa faz com que elas ou se afastem do trabalho, ou peçam demissão, ou se vinculem a contratos mais flexíveis em termos de horário e de obrigações e, portanto, menos protetivos, por conta dessa necessidade de uma certa autonomia que elas têm de ter que fugir do espaço de violência a qualquer momento. Então, há um impacto muito severo. Por isso que o Desfazendo Nós, que é um podcast preocupado com as questões de gênero e de raça, traz esse assunto aqui. E é minha convidada hoje, doutora Isadora Cunha, que é uma advogada trabalhista, previdenciária, advogada sindical, atende categorias como professores e sapateiras, né? É uma estudiosa da matéria de violência doméstica e dos impactos da violência doméstica no mercado de trabalho e no Instituto de Previdência, no INSS. Então, ela é a pessoa ideal para conversar conosco. Isadora e eu temos parcerias em escritas, já escrevemos artigos sobre isso, quando ninguém falava sobre isso, né, Isadora? E recentemente, a gente vai falar no decorrer do podcast, tem uma decisão, um voto, na verdade, não é uma decisão ainda, do ministro Flávio Dino, reconhecendo a necessidade de afastamento dessas mulheres, regulado, com remuneração e etc. A gente vai falar sobre isso. Tudo bom, Isadora? Como você está? Vamos começar falando um pouco assim, o que é medida protetiva? Quais são os tipos de violência que podem gerar? Como é que uma mulher que está sofrendo algumas dessas violências pode requerer uma medida protetiva que ela vá poder usar depois para a questão do trabalho? Tá certo. Bom, então queria iniciar agradecendo muito para mim que acompanho, né, o podcast, acompanho as aulas, né, porque eu acho que esse podcast, a primeira temporada toda, né, foram aulas da Luciane e da Valdete. É um prazer imenso estar aqui podendo participar e colaborar também um pouquinho. Então, muito obrigada mesmo. Com relação à violência doméstica e aos impactos dela no mundo do trabalho, eu acho que é muito importante a gente pontuar que a Lei Maria da Penha, ela já traz alguma proteção para a mulher nessa situação, né? Ela reconhece que a mulher tem o direito de viver de forma digna, livre, que ela tem o direito de ter autonomia, de gozar dos seus direitos fundamentais, e é evidente que isso envolve o seu direito de trabalhar também, né, de forma digna e ter proteção do seu vínculo de trabalho, sem a interferência da violência contra a mulher e da violência doméstica e familiar. Precisamente lá, quando a gente fala sobre as medidas protetivas de urgência, a gente tem uma previsão na Lei Maria da Penha que garante a manutenção do vínculo trabalhista pelo período de 6 meses, caso essa mulher precise se afastar do trabalho para proteger a sua integridade física e psicológica, né? Então, a gente está dizendo o quê? Que a mulher tem como se fosse uma espécie de estabilidade trabalhista, embora a lei não fale essa palavra exatamente, é uma estabilidade trabalhista onde ela não pode ser desvinculada. O empregador, a empregadora precisa manter esse vínculo de trabalho enquanto essa mulher está sendo protegida pelo Estado, né, em razão da violência doméstica que ela está sofrendo. Então, esse direito, na verdade, muitas vezes, Lu, agora conversando aqui sobre a nossa prática, esse direito muitas vezes ele não é informado
para a mulher vítima de violência doméstica quando ela vai fazer esse requerimento através de uma delegacia da mulher, ou então através da advocacia ou do Ministério Público, ou ela sozinha, né? Que agora, desde a Páscoa ali, a gente tem a possibilidade de, no Rio Grande do Sul, as mulheres fazerem um requerimento direto pela internet, de forma autônoma, digamos assim. Então, as mulheres não sabem, não são provocadas com relação a esses reflexos. Por exemplo, né, chega a vítima, está passando por uma situação de violência, precisa ser abrigada, a cidade tem abrigo, vai poder acolher ela e a sua família, só que o vínculo dela de trabalho não é tratado. Então, ela falta, o empregador muitas vezes não sabe, acha que é um abandono de emprego, né? Ou então é informado por ela sobre isso, só que não acredita, ou então não toma isso como uma informação de relevância que garanta alguma espécie de direito para a mulher, e ela acaba sendo desprotegida, né? Levando uma justa causa, um abandono de emprego, ou perdendo direito às férias, né? Numa pesquisa ali de 2019, a gente viu que durante o ano, assim, por conta da violência doméstica, o número de mulheres ali investigadas na pesquisa relataram 18 dias de ausência do trabalho em razão da violência doméstica. Só para a gente lembrar, assim, todos os institutos de pesquisa que fazem, que organizam e levantam dados estatísticos sobre violência contra a mulher, apontam a casa como o espaço mais perigoso para as mulheres. Aqui a gente está falando de violência doméstica familiar, está falando de... E o que é a violência doméstica familiar? Ela pode ser agressão física, né? Quer dizer, que aquela onde a mulher é golpeada, né, de várias formas. Ela pode ser uma violência psicológica, ela pode ser uma violência, enfim... Patrimonial, a violência psicológica, a humilhação da mulher, ou seja, aquela mulher que ouve o tempo todo que ela não vale nada, que ela não presta para nada, né? A violência patrimonial, que é aquela... muito comum, por exemplo, hoje eu falava sobre a questão das trabalhadoras rurais, mas a violência de quando o homem se apropria, né, dos bens e da remuneração da mulher, a coisa de entregar, antigamente a gente dizia entregar o envelope salarial para o homem, hoje não, é o cartão, né, do banco, da aposentadoria, enfim. Existem vários tipos de violência ao qual a mulher pode requerer uma medida protetiva, para que ela mantenha o agressor longe. A questão trabalhista, e aí assim, eu acho que existe, né, Isadora, desinformação tanto nos tipos de violência que podem ser objeto, quanto no que se faz com essa medida protetiva. Então assim, para ela conseguir legitimar, digamos assim, esse afastamento do trabalho, ela precisa dessa medida protetiva, né? E aí ela vai fazer esse requerimento do afastamento do trabalho, dizendo, olha, eu já tenho uma medida protetiva que diz que eu sofro violência doméstica, então eu não preciso discutir isso. É importante essa questão, a discussão sobre. Qual é o impacto que eu percebo, assim, que a gente percebe em relação às condições de trabalho de uma mulher que não pede a medida protetiva e não pede o afastamento, né? A gente tem uma série de desdobramentos quando a mulher ela tem medo de pedir a medida protetiva e tem medo de pedir o afastamento. Eu lembro sempre de um caso de uma decisão que eu li, onde a mulher foi despedida por justa causa por desídia, por faltas. E ninguém, nem a procuradora dela, enfim, ninguém tinha lembrado de perguntar para essa mulher por que ela faltava. Quando ela chega na audiência, o magistrado, olhando a situação dela, ela era uma empregada doméstica, família monoparental, né? Ela era provedora daquela família, ela tinha 3 filhos, e aí o magistrado olhou para ela e disse assim, eu não consigo entender como a senhora precisando do trabalho, a senhora faltava tanto. Aí ele teve a sensibilidade de pedir para as pessoas saírem da sala de audiência, porque a sala é pública, para preservar o depoimento da reclamante,
E aí ele perguntou literalmente, a senhora sofre violência doméstica familiar? Sim. A senhora tem medida protetiva? Não, não tenho. E aí ele reverte a justa causa porque ela tinha um justo motivo para não ir trabalhar. Ela disse que quando ela apanhava do marido, ela não ia trabalhar porque ela não queria que a empregadora dela visse o estado físico dela. Então, isto é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E aí a importância da gente mobilizar, né, Isadora, poder público, políticas públicas, entidades sindicais, magistratura e advocacia na compreensão do que significa isso, né? E aí eu queria falar um pouco contigo sobre essa decisão do Flávio Dino, porque o que acontece? Isadora e eu escrevemos um artigo há um tempo atrás, que ela vai recuperar agora com muito mais informações e tal. 2021. 2021, fazem 4 anos. A gente meio que de forma inédita, né? A gente provocou um pouco essa discussão, onde o Superior Tribunal de Justiça entendia que esses afastamentos da Lei Maria da Penha, né? Do artigo 9º da Lei Maria da Penha, que permitem o afastamento do trabalho para mulheres que têm medida protetiva, eles interrompiam o contrato de trabalho. Ou seja, eram equivalentes ao auxílio-doença previdenciário. Ou seja, a mulher saía os 6 meses, mas esse período contava para férias, ela tinha que receber um salário do Instituto de Previdência e etc. O Tribunal Superior do Trabalho, um pouco na contramão da questão da tutela protetiva, entendia que esses afastamentos suspendiam o contrato de trabalho. Ou seja, a mulher saía e ficava à sua própria sorte, ou seja, não recebia nenhum tipo de salário previdenciário, não tinha mais cômodo, era como se o contrato de trabalho fosse efetivamente suspenso e no retorno dela ele voltasse para o lugar. Eu queria que a Isadora comentasse um pouco isso, mas falasse também da questão do projeto de lei, né, da questão da LOAS, o que é a LOAS, qual é a diferença entre, porque isso tudo está na decisão, né? Qual é a diferença entre uma mulher que tem contribuição, fazer o afastamento, uma mulher que não tem essa contribuição, né? Quais são as atenções que a gente tem que ter especiais para essa questão? Certo. Primeiro, o STJ, né, teve essa decisão super importante que, se não me falha a memória, foi do ano de 2019 e já era uma decisão com perspectiva de gênero que precisaria ser observada pelos juizados de violência doméstica que concedem a medida protetiva para a mulher, para indicar que esta mulher tem este direito de afastamento e orientá-la sobre isso. Eu acho que o principal problema é que na rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, a violência doméstica, não há a conversa e a orientação quanto a esses reflexos. Mas essa decisão já era um paradigma importante que deveria ser utilizada, né, como precedente qualificado até no enfrentamento à violência contra a mulher. Não tivemos isso assim replicado pelos tribunais do Brasil, até que chega então ao Supremo Tribunal Federal, e eu queria aqui parabenizar o nosso ministro Flávio Dino, porque realmente foi uma aula de perspectiva de gênero o seu voto, né? Ele já foi acompanhado pela maioria, ainda não houve a finalização do julgamento. Alguém pediu porque vistas, né? Solicitaram vistas, exatamente, mas acredito que é para mais ou menos ficar nesse sentido, já que já tem a maioria ali. E é uma decisão com repercussão geral, então é importante a gente também pontuando isso. Agora sim, todos os tribunais precisam seguir, independentemente do seu próprio entendimento judicial, né? Então, nessa decisão, o que o ministro refere? Ele ratifica essa ideia de que é uma interrupção do contrato de trabalho quando essa mulher está afastada por conta de violência doméstica com medida protetiva ativa. Ele diz que o pagamento dela, né, a verba alimentar que essa mulher vai receber durante esse período vai depender do tipo de vínculo que ela tem. Então, ele vai dizer, olha, se é uma mulher que tem uma carteira de trabalho assinada e é uma trabalhadora normal, não doméstica, digamos assim, mas ordinária, digamos assim, ela vai ter ali os primeiros 15 dias a cargo de quem a emprega. Então, os primeiros 15 dias de salário serão pagos pela empresa, pela empregadora, e a partir do 16º será a cargo do INSS.
E isso é o próprio Juizado da Violência Doméstica que deve requisitar ao INSS que inicie esse pagamento. Não precisa mais passar pela Justiça do Trabalho, isso. Não precisa passar pela Justiça do Trabalho. Porque até então a gente tinha isso, assim, ela tem a medida protetiva, dela faz o requerimento, né? Não precisa, então, passar pela Justiça Federal. Não, e nem pela Justiça Federal, porque a gente também tinha ali casos de requerimento de benefício via Justiça Federal. Tá. Então, o Flávio Dino diz, olha, o INSS nesse processo, ele não é parte ré. Não é algo que leva para a competência da Justiça Federal. Ele é apenas um cumpridor de uma medida protetiva. Na verdade, ele acaba trazendo o INSS, que é o nosso Instituto de Previdência, que também é responsável pela nossa assistência social, é o nosso Instituto de Seguridade, digamos assim, ele traz o Instituto para a rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica. Isso é bem importante. Muito. Né? Como política pública é super importante. Exatamente, porque o INSS, ele consegue acessar todas as cidades. Por mais que tenha cidades que não tenham INSS, vai ter uma agência de referência, né? Consegue acessar o Brasil de uma forma efetiva, né? Consegue pagar benefícios, tem toda uma máquina própria para isso, né? E aqui, entrando um pouquinho, assim, na provocação do podcast, né? Precisamos desfazer esse nó da Previdência Social, que não enxerga a incapacidade da mulher para estar no trabalho como uma incapacidade legítima que garante uma verba alimentar para ela. Né? E aí, Isadora, a gente vai conseguir afastar as mulheres por esse, quer dizer, a decisão do STF cria uma modalidade específica, ou a gente vai seguir tratando isso como equivalente ao auxílio-doença? Sim, então o ministro Dino disse que primeiros 15 dias empregador, depois INSS, mas casos de empregada doméstica ou de autônoma, é direto INSS o órgão que deve realizar os pagamentos. Perfeito. Tá? E ele diz assim, caso a mulher tenha uma atividade remunerada, ela seja uma empreendedora, ela seja uma prestadora de serviço, mesmo que de forma informal, ou seja, grande parte das mulheres que estão na informalidade, ainda assim, o juízo da violência doméstica precisa verificar como que esta mulher se sustenta, qual é a necessidade dela e se ela estiver incapacitada de desenvolver essa atividade do sustento dela, ela tem direito, então, ao benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que garante um salário mínimo para o idoso, a idosa maior do que 65 anos ou para a pessoa com deficiência. Então, aqui é como se o judiciário estivesse criando política pública, é isso que eu tô pensando. Política pública com perspectiva de gênero, mas à sombra daquilo que existe, né? Então, na minha visão, aquilo, e é algo que a gente defende no nosso artigo também, a partir do momento que a emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, péssima em vários sentidos, mas muda a nomenclatura do benefício do auxílio-doença e trata como benefício por incapacidade para o trabalho, na minha visão, a gente já pode englobar, então, essa situação da violência doméstica como uma incapacidade para o trabalho. Porque só para a gente chamar a atenção aqui, para quem está nos assistindo, que a gente não está falando que essa mulher está machucada fisicamente, está com a perna quebrada e por isso ela não pode se deslocar até o trabalho. A gente não está falando dessa espécie de incapacidade, que pode ocorrer numa situação de violência doméstica, mas a gente está falando da incapacidade de se locomover em razão de medidas protetivas que ela precisa tomar e que o Estado precisa assegurar para garantir a vida dela, a integridade física e psicológica. Então, aí que eu acho que está o requinte, digamos assim, a especialidade dessa incapacidade que a gente está tratando e que o STF reconhece. Então, ele diz, quando na Lei Maria da Penha se refere à manutenção do vínculo trabalhista, eu tenho que entender que o vínculo trabalhista são todos os direitos vinculados àquele vínculo ali, incluindo a verba alimentar, fundamental para a sobrevivência dessa mulher e dessa família, ainda mais nesse momento tão desafiador como
da violência doméstica, os términos, né? Tentar pôr fim a este ciclo, que a gente sabe que muitas vezes volta, é difícil de cessar, e o ministro diz isso: se a gente não reconhecer aqui que essa mulher tem direito a uma verba alimentar, que é o salário, que é o benefício, a gente vai estar admitindo a falência do Estado democrático de direito e como cumpridor e garantidor dos direitos fundamentais das mulheres. Então, é super, super importante mesmo. Sabe que a Isadora referiu várias vezes a perspectiva de gênero, né? A gente tem falado muito sobre perspectiva de gênero em relação a julgamentos e tal, mas é tão fundamental que a perspectiva de gênero opere na elaboração da política pública e na elaboração da legislação, né? Sobre essa matéria, tem alguns projetos de lei circulando no Congresso Nacional. Eu vou aqui destacar um que a doutora Isadora encaminhou junto ao gabinete da deputada Maria do Rosário, e um que nós encaminhamos junto com a doutora Noélia Sampaio no gabinete da deputada Denise Pessoa, tratando dessa matéria. Mas quando a gente diz o ministro o STF vai estabelecer a política pública, é exatamente isso. Na verdade, na ausência de uma legislação que ampare as mulheres vítimas de violência, as mulheres trabalhadoras vítimas de violência doméstica, o STF está dizendo, olha, não existe Estado democrático de direito, não existe a possibilidade da gente reconhecer a violência, ou seja, o Estado emite uma medida protetiva, porque é o judiciário que faz isso, e aí larga essa mulher à própria sorte sem verba alimentar. Então a decisão é muito importante. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da estabilidade, tá? A Lei Maria da Penha não fala de estabilidade após o retorno da violência. E aí eu quero chamar a atenção aqui para um dado que a gente tem de retorno de mulheres que fazem afastamentos mais longos do trabalho. Tá? A gente tem uma grande incidência de mulheres que saíram em licença maternidade, mulheres que saíram para licença tratamento de saúde, muitas que fizeram tratamento de câncer, quimioterapia, e que retornam ao trabalho, e tem dois tipos de problema. Um é o despedimento, né? E o outro é a transferência de local de trabalho. Eu sempre conto essa experiência que eu tive como advogada, porque eu acho que ela é bastante emblemática. Eu atendi uma professora de educação básica que sai para fazer um tratamento de quimioterapia. Ela era uma professora de português, então ela tinha uma carga horária expressiva no ensino médio. E quando ela retorna, o empregador dela diz assim, tu vais para a biblioteca. E aí ela me procura, ela diz assim, eu quero estar em sala de aula. E aí o empregador dela diz para ela o seguinte, que não dá para ela voltar para a sala de aula, porque como é que ela vai ter que ficar dando muita explicação de por que ela está sem cabelo, ou seja, transferi-la de setor. O que pode acontecer na questão da Maria da Penha? Esse mesmo impacto. Por quê? Porque são os afastamentos mais longos que as mulheres precisam fazer em relação ao trabalho, em relação à sua vida fora do trabalho. E aí quero até dividir isso com a Isadora, eu tenho para mim que qualquer despedimento de mulher que retorne de afastamento por medida protetiva é despedimento discriminatório de gênero, né? Ou seja, se a mulher trabalha, tá tudo ok, aí ela precisa sair, porque ela tá passando por uma questão específica, né? Que é, inclusive, aleatória a ela, né? E aí ela retorna e ela é rebaixada de função, transferida de local de trabalho, sem que isso seja requerido por ela ou necessário. Ou despedida, existe a possibilidade também da gente discutir a questão da discriminação de gênero. Então, hoje, mesmo que as legislações não estabeleçam estabilidade no emprego, e mesmo que os empregadores tenham a prerrogativa de despedimento sem justo motivo, ou sem justa causa, ou despedimento imotivado, esses despedimentos, essas rescisões nunca podem ser motivadas por discriminação. E aqui a gente reforça muito a questão da discriminação de gênero. Então, mulheres que têm seus contratos de trabalho alterados ou rescindidos após o retorno desses afastamentos muito longos, provavelmente são vítimas de discriminação de gênero, e aí é importante que a gente preste atenção nisso. Então,
quando você atende mulheres, quando as pessoas conversam com mulheres que são despedidas, é sempre muito importante que a gente lembre de perguntar um pouco sobre a vida profissional, sobre como é que se desdobrou essa vida profissional, para ver se essa mulher não está sendo afastada por uma razão de discriminação de gênero, né, Isadora? Concordo totalmente. É bem comum que essa mulher seja, sim, dispensada, e aí a gente pode puxar esse detalhe do medo de comunicar que é vítima de violência doméstica familiar, né? Então a mulher, ela já tem o medo de comunicar isso antes de se afastar, porque ela sabe que a partir dali ela vai ser preterida, ela vai sofrer um assédio moral, vão fazer piadinhas, né? Vão dizer que ela apanha porque quer, vão dizer toda essa sorte aí de bobagens que a gente... e piadinhas que a gente que a gente escuta e que a gente conhece. Então, eu acho que é super importante a gente estar falando sobre um ambiente de trabalho que seja saudável em vários níveis, né? Inclusive respeitando a privacidade e as demandas dessa mulher, dessa trabalhadora, né? Quando a gente quer realmente garantir direitos trabalhistas para as mulheres. Então, essa mulher, ela vai ter direito ao afastamento, sim, ela tem direito a não ser constrangida, a não ser discriminada, a retornar ao seu local de trabalho, a não ser desvinculada em razão disso, né? A gente pode até tentar fazer uma analogia com a estabilidade quando volta do acidente de trabalho, né? Podemos, nós advogadas, juristas, trabalhar com essas leis e tentar fazer uma proteção mais qualificada, inclusive utilizando, né, Lu, já que tu trouxeste a questão do direito antidiscriminatório, as regras, né, as normas da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, como, por exemplo, a Convenção 190, que está em vias de ser ratificada, né? A gente iniciou um procedimento aqui no Brasil, mas desde já o Brasil, como membro da OIT, como aprendi com a minha professora Luciane, já tem a obrigatoriedade, sim, de respeitar e seguir ali os termos da Convenção 190, né? Então tem muito assunto, é muito assunto mesmo. Muito assunto. Não, e essa questão é importante porque, assim, a questão da autonomia financeira é fundamental para as mulheres de uma maneira geral. Então a gente sempre tem como marcador muito específico, assim, de discriminação, de subalternização das mulheres a divisão sexual do trabalho. Ou seja, quando a mulher é relegada a um papel inferior ou é relegada ao trabalho da casa, né? Então, assim, o mercado de trabalho, em geral, não é um lugar que pensa nas mulheres, né? O mercado de trabalho não foi organizado para receber as mulheres. Ele é organizado para o modelo do sujeito do trabalho é um modelo masculino. Então, todas essas prerrogativas que as mulheres têm, elas são sempre muito questionadas do ponto de vista da questão da igualdade, das diferencialidades de direitos e tal. E nós conversávamos aqui antes do podcast que tem uma questão muito básica nisso, que nós queremos um mercado de trabalho mais inclusivo. E isso significa respeitar a subjetividade das mulheres trabalhadoras, né? E isso significa respeitar políticas públicas que garantam exercício de direitos para todas as pessoas, né? Inclusive para as mulheres. E no caso das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, a questão da autonomia financeira ela é muito, muito, muito importante, porque esse é o único recurso que pode fazer com que elas saiam do ambiente de violência, né? Então as pesquisas sempre apontam que as mulheres se mantêm nos ambientes de violência por duas razões. A primeira delas é a prole, né? É o medo de perder a guarda dos filhos, de não ter para onde levar os filhos, não ter uma casa, um abrigo para isso, né? Por isso a importância de Isadora dizer assim, falta informação, a rede de acolhimento não informa, né? E a segunda questão é não conseguir se sustentar, porque parte dessas mulheres que sofrem violência física e psicológica, elas também vão sofrer violência patrimonial. Então, manter qualquer decisão, qualquer política pública que mantenha remuneração, que garanta remuneração, é um passo importantíssimo para a contenção da violência, para que ela possa sair do estado de violência e tentar reconfigurar a vida a partir de outra realidade. Então, a gente ficou bastante contente mesmo com a decisão.
é importante, o ministro Flávio Dino é um gestor, né? Ele foi gestor, foi governador, ele Esse entende, é um detalhe né? importante, além de ser advogado, além de ser um jurista, ele é um gestor, então ele fala com muita propriedade dos sistemas de custeio. Também legislador, então ele fala com muita propriedade do sistema de custeio. Então, quando ele dá o voto, a gente tem convicção de que o Instituto de Previdência tem condições de implementar a política que está sendo estabelecida. E um adendo, até porque a gente já tem legislação determinando que o INSS é obrigatória a ação regressiva contra o agressor quando desta agressão resultar um benefício previdenciário. Então, a gente, além de, e aqui a gente precisa ressaltar, Seguridade Social existe para assegurar as pessoas trabalhadoras, as pessoas, independente do vínculo que elas têm, em momentos de dificuldade. Não é crível que a contribuição previdenciária que a mulher arca todo mês com o Instituto de Previdência não sirva para protegê-la das contingências que a sociedade oferece a ela, né, sistematicamente. Então, a Luto chega até a dizer, enquanto não há legislação, a decisão é importante. Até tem legislação, né? Acho que falta muito mais vontade política de fazer esta interpretação. Da efetividade da legislação. De dar efetividade a essa legislação, porque ela já existe. Se fossem os homens que sofressem a violência doméstica e familiar, se fossem eles os atingidos, a interpretação da legislação nem estaria sendo discutida nesse nível. A gente precisa aqui ficar reforçando o óbvio em razão de a gente estar falando de uma incapacidade da mulher para o trabalho, que é sempre vista como a que dá despesa, a que não faz corpo mole, ou a que tem que trabalhar na dupla e na tripla jornada, aquela que além de fazer a função dela também tem que arcar com a feminilidade dentro do ambiente de trabalho. Então a gente está questionando esses direitos especialmente por conta dos estereótipos, né, que estão ali vinculados. Então a gente já tem contribuição para o INSS que dê conta disso sim, porque nós somos seguradas da Previdência Social. A gente também tem o trabalho não remunerado invisível que fomenta o PIB do país, que fomenta a economia do país, que é necessário para toda essa roda girar dentro do nosso sistema capitalista. Então, a gente também está contribuindo ali com tributos, né? E a gente, além de tudo, está passando por uma situação de necessidade que é uma questão humanitária. Então, é esta a interpretação, né, Lu? É este o sentido, o direcionamento que o julgador, que a julgadora precisa dar. E é muito fácil, né, Lu, dizer assim, recomeça a tua vida, deixa esse agressor. Mas de que forma? E a gente chega a situações absurdas, porque não é só o INSS que pode pagar essa renda, né? A gente tem o auxílio aluguel, a gente tem o Estado que pode instituir uma política pública, a gente tem o município que pode fazer isso também, a gente pode ter outros programas de transferência de renda nesta situação da violência doméstica, mas são poucos, mas a gente chega num absurdo de, por exemplo, na minha opinião, na cidade em que eu resido, que é Novo Hamburgo, nós temos um benefício para a família acolhedora. E isso acontece em outras cidades também, que é aquela família que acolhe uma criança que foi retirada do seu lar para sua proteção. Então, essa família recebe ali um salário mínimo por mês para cuidar dessa criança. Não é uma adoção. Então, tem vários detalhes que a gente pode abrir nesse tópico, mas eu queria, sobre essa perspectiva, dizer o seguinte: a gente garante um salário para uma família estranha, aquela criança que não tem vínculo, para cuidar dessa criança durante esse período traumático para ela de afastamento familiar, e muitas vezes não tem a perspectiva de gênero de dizer, peraí, se esta mãe for garantida com uma renda mensal e tiver um local seguro para ela trabalhar, talvez ela possa ser mais protetiva em relação ao seu filho que está ali num contexto de violência, de assédio, de violência sexual, de violência doméstica e familiar.
E tudo mais, na né? verdade, o que acontece é que assim, os altos índices de violência infantil e contra as mulheres denuncia a ausência das políticas públicas adequadas. A gente tem um alto grau de negligência, eu diria, né? Ou, não sei se de negligência ou de abstração do problema, né? Na verdade. Então, quando o IBGE, quando o PNAD, o DIE, eles apontam que a casa é o ambiente mais perigoso para as mulheres e para as crianças, a gente tem um problema sério nisso. Seríssimo. Não só como sociedade, a gente tem um problema do Estado em relação a isso, né? Só para lembrar, a gente está em 2025, é só em 1995 que o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos reconhece o doméstico como um problema público. Né? Quer dizer, a gente tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos que é de 1948, mas é só em 1995 que o privado passa a ser público, que é onde começam a se instituir políticas de proteção das mulheres e das crianças no ambiente doméstico, das violências domésticas. Então, claro, é um problema, a gravidade está exatamente em a gente não ter política pública adequada tendo esses altos índices, né? E só para retomar aqui, para finalizar, para quem não entende a linguagem jurídica, quando a doutora Isadora refere à ação regressiva, ela está dizendo o seguinte, o INSS pagando o auxílio afastamento para as mulheres com medida protetiva pode acionar os agressores para que eles devolvam para o Instituto os valores destinados à proteção das mulheres. Então, é disso que a gente está falando. Os agressores são responsáveis por pagar isso, né? Mas, Isadora, nosso tempo terminou, é um tempo pequeno. Eu quero agradecer muito a presença da Isadora aqui. É uma pauta, eu acho que a gente vai ter que retomar em algum outro momento dos podcasts. Acompanhem a doutora Isadora nas redes sociais, os links todos de acesso dela vão estar na descrição desse episódio e a gente se vê no próximo. Muito obrigada, Isadora. Muitíssimo obrigada. E é isso, eu acompanho também. Tchau.